Todos nós, eu, você, todo mundo conhece alguém que já foi vítima de violência doméstica, como a apresentadora Ana Hickman. Esse está sendo um dos assuntos da semana. Pode até achar que não conhece, mas se pensar um pouquinho de mais cuidado, vai se lembrar de uma amiga, uma prima, uma colega de trabalho que infelizmente recheiam as estatísticas. Eu vou contar uma coisa para vocês. No começo da vida adulta, lá pelos meus 20 anos, uma amiga me procurou porque tinha sido agredida pelo namorado. Eu fiquei possessa, parti para cima dele quando encontrei, mas pouco tempo depois, eles estavam novamente juntos. E quando eu soube que as agressões continuavam, porque elas sempre continuam, eu me afastei. Eu confesso que eu estava afundada nos preconceitos sobre o assunto naquela época e eu entendi que ela gostava. Gostava de apanhar? Sério mesmo, gente? Será que uma mulher gosta de apanhar se isso não for um fetiche sexual? Talvez a minha atitude lá, 30 anos atrás, explique um pouco por que a gente fecha os olhos para a violência doméstica. Já pensou nisso? Por que a gente fecha os olhos? Infelizmente, a resposta é bem simples, mas dolorosa. Sempre foi assim. Porque a violência doméstica é uma herança social da nossa história. Juridicamente, os homens perderam o direito de posse, mas na prática ainda se consideram donos de suas mulheres. E a sociedade tem essa mesmíssima percepção. Por isso, ninguém se mete, todo mundo faz de conta que não vê, a gente se finge de surdo para não ouvir os gritos, a gente se cala quando a gente deveria gritar tanto quanto as vítimas. Eu sei que não é fácil lidar com essa questão, mesmo quem tem consciência social, entende que violência contra a mulher é um problema de todos nós, a maioria de nós ainda não sabe o que fazer quando se depara com um caso assim. A Ana Hickman estava casada havia 20 anos. Depois da denúncia que ela fez, vieram à tona muitas histórias de que o seu marido tinha um temperamento violento. Será que ela recebeu ajuda e o amparo que ela precisava ao longo desses 20 anos? O que exatamente a gente pode fazer diante de uma situação assim? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Eu me considero e me declaro feminista há uns 10 anos. E ao longo desse tempo eu tive que rever muitas crenças e desconstruindo todos os resquícios de machismo que eu tinha na minha personalidade. E, apesar de ter tido uma educação feminista, isso é uma realidade, gente. A gente cresce rodeada de machismo. Vamos embora falar sobre isso, sobre o que a gente pode fazer para ajudar quem precisa? Uma a cada 3 mulheres brasileiras com mais de 16 anos já sofreu violência física e ou sexual de parceiros ou ex-parceiros. Essa conclusão é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram mais de 18 milhões de mulheres vítimas de violência no último ano. São mais de 50 mil vítimas por dia. É um estádio de futebol lotado. Pensa, um estádio de futebol lotado de vítimas de violência todos os dias. Isso deveria ser o suficiente para que todos nós tentarmos acabar de vez com a passividade coletiva que reina quando o assunto é violência doméstica. Não é possível mais aceitar essa cumplicidade silenciosa e criminosa pedido comportamento da sociedade. Gente, a gente está no século XXI, quase 2024. Cada vez que uma mulher é assediada, estuprada, apanha ou é morta e não fazemos nada por ela, somos também culpados. Já parou para pensar nisso? O pensamento dominante, infelizmente, ainda projeta a mulher como seu próprio algoz, como se dependesse só dela as atitudes para que esse ciclo de violência na qual ela está inserida seja quebrado. Ou seja, ela é estuprada porque usa saia curta. A gente já ouviu nisso, né? É espancada porque gosta. Se não denuncia, é porque é fraca, covarde, porque se beneficia daquilo. Se ela é pobre, ela é ignorante. Se ela é rica, é acomodada. Não bastam apenas leis que enquadrem os crimes contra a mulher. É preciso que todos nós reconheçamos
como sociedade, a nossa responsabilidade é ao perpetuar esses padrões que todos os dias normalizam abusos físicos, psicológicos e financeiros. É urgente, gente, urgente identificar as falhas de um sistema que ainda não proporciona todas as ferramentas para as vítimas, para que as vítimas consigam se libertar de relações violentas. É fundamental que todos sejamos agentes dessa transformação. A gente precisa estar pronto para ajudar, mesmo quando esse pedido de socorro é feito em silêncio, porque nem sempre a vítima vai conseguir pedir socorro. Por que uma mulher se submete à violência? Por muitas razões. Razões que mantêm essa mulher refém de relações abusivas, razões que têm origem no machismo que é institucional, que é institucionalizado na sociedade. O caso da Ana Hickman é mais um que mostra que a violência contra a mulher não tem CEP, escolaridade ou conta bancária. A violência contra a mulher está presente nas vielas das favelas ou nas coberturas de frente para o mar. É uma conta que soma dependência emocional e ou financeira. Tem o status social, que é alimentado na sociedade, que não tem nada a ver com dinheiro, mas com a posição dentro de um grupo que as mulheres separadas ainda deixam de ter. Você pode achar que seja um absurdo uma mulher ficar numa relação violenta, mas a pressão social de ainda ser casada é enorme. Eu já ouvi inúmeras histórias de mulheres que contaram para o pai, para a mãe, que sofriam violência e foram aconselhadas a fazer o quê? A manter o casamento. Outra questão que pode parecer paradoxal, muitas não se separam por medo de mais agressões e, pior, da morte. Muitas vezes é o que impede que a mulher peça ajuda, que vai embora. E tem a vergonha, muita vergonha de se admitir e de se expor como vítima. Hoje, se eu ouvisse uma mulher gritar ou mesmo sussurrar por socorro, eu não tenho a menor dúvida de que eu ajudaria. Poderia ser um grito vindo aqui do apartamento ao lado, de dentro de um carro, do outro lado da rua. Eu tenho certeza que eu faria o que eu tivesse ao meu alcance. Ligar para a polícia, bater na porta, voar nos cabelos do agressor. O que eu não conseguiria é colocar a cabeça no travesseiro e pensar que em algum lugar do mundo tem uma moça que poderia ser eu, poderia ser você, com o olho roxo, com o estômago socado, com o coração dilacerado. Mas nem sempre foi assim. Durante parte da minha vida, eu não tenho a menor dúvida de que eu teria me comportado como uma covardona, ignorado o apelo, calçada nessa lei informal sobre a qual a gente vive, de que, você pode até terminar a frase comigo, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu agiria como a maioria das pessoas, aumentaria o volume da TV, atravessaria a calçada, fecharia o vidro do carro, seguiria ali com a minha vidinha sem lembrar ou sem pensar que alguém, que de novo poderia ser eu, estava em algum cantinho encolhida de dor e talvez de vergonha por ter sido espancada. Então a gente não pode ignorar os sinais de que tem alguma coisa errada na vida de pessoas com quem a gente convive, de amigos conhecidos, de pessoas no nosso trabalho, da vendedora de uma loja, da nossa manicure, da manicure que ali você frequenta toda semana e que de repente pode te falar de alguma forma que ela precisa de ajuda. A gente precisa estar atenta aos sinais, aquela luz vermelha que sempre começa a piscar e que indica relações recheadas de abusos psicológicos que sempre precedem a violência física. A violência física não chega do nada. Tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar. Abuso físico e psicológico não é exclusividade de casais heterossexuais. Lésbicas e gays engrossam essa estatística e muitas vezes têm ainda mais dificuldade de encontrar acolhimento justamente por causa do preconceito. Então, o que a gente pode fazer quando a gente se dá conta de que uma pessoa pode estar sendo vítima de violência? Pergunte e ouça, mais ouça do que pergunte. Tente estabelecer uma relação de confiança para que essa pessoa saiba que pode contar com você. Ela precisa disso. Ajude com informações, em vez de
ficar fazendo acusações, julgamentos. Mande alguns textos, algumas reportagens com especialistas no assunto, um livro que você sinta que pode ajudar essa vítima. Acho que esse é um dos caminhos, informação. E não adianta sair falando mal do parceiro. Pense que essa pessoa pode se sentir ainda pior, se culpar pelas suas escolhas, ficar envergonhada, se fechar, se retrair e continuar naquele ciclo. Outra coisa muito importante, cada um tem seu tempo para lidar com essas coisas. Tem gente que procura ajuda na hora, tem gente que demora anos. Até para fazer uma denúncia, essa vítima precisa se sentir segura, saber que vai ter apoio, um lugar para se refugiar, um colo para se proteger. É ela que tem que decidir a hora de romper com esse ciclo de violência. Porque não adianta ter pressa. Eu sei que às vezes você vê uma situação dessa e imagina que está sendo uma perda de tempo tentar ajudar uma pessoa que parece que não quer ser ajudada. Mas é essencial que você esteja sempre ali, você esteja presente, você se faça presente, para que essa pessoa saiba que ela pode procurar você quando ela precisar, não quando você quiser. E acho que mais importante de tudo, não julgue, não adianta querer dizer o que essa pessoa tem que fazer, quando ela tem que fazer. Não adianta dizer que ela está louca, que é um absurdo, que ela tem que tomar uma providência. Num primeiro momento, talvez ela queira só se abrir e dividir um problema. E você pode mostrar que está ali, para o que ela precisar. Eu acho que é isso que é importante, porque ela já está se sentindo julgada, ela já tem medo de se sentir julgada pela sociedade. Então, se ela te procurar, é porque ela confia em você. Ela sabe que você não vai fazer exatamente isso que ela teme, que é o julgamento. Eu fico por aqui e volto na semana que vem.